E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, mais uma aula nossa do nosso Enem Solidário. Hoje a gente vai trazer aqui um assunto que talvez seja um dos principais, tá? Junto com a parte de funções da linguagem, junto com a parte de interpretação, é um dos assuntos que mais tem incidência em prova do Enem. Eu colocaria aí entre os 3 maiores em relação à língua portuguesa, que é quando a gente fala sobre gêneros e tipos textuais, tudo bem? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas de boa. Algumas pessoas já me mandaram algumas dúvidas pelo Classroom. Se você não tem ainda enviado por não saber como, gente, pode me enviar pelo Instagram, pode me enviar por comentário lá no YouTube. No último vídeo eu coloquei na descrição um Google Forms para você colocar seu e-mail e eu enviar mais materiais caso você tenha interesse, caso seja do seu interesse, tá bom? Vamos começar então, para a gente não enrolar muito. Vamos falar então sobre gêneros e tipos textuais. Galera, vamos entender uma coisa? Eventualmente, quando você estuda em alguma área do conhecimento, alguma coisa muito específica, às vezes o professor, a pessoa, ela precisa lidar com termos técnicos em relação àquilo que ela está falando. Então, por exemplo, uma coisa é eu ter uma planta que eu conheço popularmente por um nome, outra coisa é o nome científico daquela planta. Uma coisa é eu falar, por exemplo, de uma técnica química de um nome X, mas na verdade o nome científico técnico dela é outro. Aqui a gente está falando da mesma coisa, tá? Quando a gente fala de gêneros e tipos textuais, nós estamos utilizando termos técnicos para falar de coisas que nós já conhecemos, mas que, do ponto de vista científico, do ponto de vista dos estudos acadêmicos, eles vão receber esses nomes, tá? Gêneros e tipos textuais. Vamos lembrar na nossa primeira aula, a gente falou que todo texto, ele tem as suas características, a sua função, tudo aquilo que a gente vê em relação aos textos especificamente. A partir de agora, galera, toda vez que eu falar texto, eu não vou falar só essa palavra, eu vou falar ou gênero textual ou tipo textual, para a gente entender a diferença básica entre essas coisas. Entenda como se um tivesse dentro do outro. A gente só separa para estudar, mas na hora da gente compreender, é um dentro do outro, tá bom? Primeira coisa, galera, vamos ao nosso meme do dia, né? Eu adoro isso aqui, aquele meme de grandes obras com memes brasileiros. E ele fala o seguinte, ó, quando eu tenho um problema e eu não sei o que fazer, me pergunto, o que faria Jesus nesse caso? Então me faço de morto, desapareço por 3 dias, eu sumo por 40 dias, né? Dá vontade, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Galera, primeira coisa, vamos usar como base ou como início para a gente entender isso aqui, a etimologia das palavras ou o que as palavras significam. Vamos entender gênero como algo muito genérico, grande, tudo bem? Então, por exemplo, genericamente, eu posso falar que os professores dão aula de maneira genérica. Especificamente, pode ter um professor que trabalha como coordenador, como supervisor, que tem alguma outra função, mas genericamente, os professores costumam dar aulas. Quando a gente fala que genericamente os médicos curam doenças ou tratam pacientes, é o que genericamente eles fazem. Pode ser que tenha um médico que seja também pesquisador, que seja professor, mas veja, é algo genérico, serve para várias situações. Quando eu digo, por exemplo, que genericamente as pessoas orientais elas têm traços muito parecidos, de olhos puxados. Assim como genericamente os povos nórdicos têm características como cabelo um pouco mais claro, loiro, olhos mais claros, que genericamente os povos africanos são povos com pele mais escura, que genericamente os latino-americanos falam espanhol, existem exceções, mas veja, do ponto de vista genérico, tudo bem? Vamos lá. Quando eu falo de genérico, então eu estou falando de algo que é amplo, que é geral. Gente, pensa comigo. A partir de agora, todo texto você vai chamar de gênero textual. Por quê? Todo texto a gente vai dizer que ele é um modelo mais ou menos parecido. Então, se eu pensar em buscar informações,
O que que normalmente nós buscamos? Notícias. Então a gente vai entender que a notícia, ela é um modelo mais ou menos parecido. Se for uma notícia pela televisão, eu sei que ela tem uma característica, ela é falada, tem um apresentador. Se eu tenho uma notícia pelo jornal, é um texto escrito, uma fotografia. Se eu tenho uma notícia pela internet, eu ainda tenho a possibilidade de ter links, de ter vídeo. Mas, em síntese, a notícia ela é um modelo mais ou menos parecido. Se eu quero saber como faz uma receita ou uma lasanha, eu vou pesquisar uma receita da lasanha. Essa receita pode ser num programa de televisão, tipo Mais Você, em que a Ana Maria Braga está lá fazendo e te falando e vai aparecendo os ingredientes embaixo. Ela pode ser uma receita escrita, que eu imprimo, que eu pego num livro. Ela pode ser uma receita na internet, que tem um vídeo, que tem comentários. Então, veja, eu tenho modelos que são mais ou menos parecidos e que têm mais ou menos a mesma função. É como a gente dizer assim, ó, existe um contrato social implícito que me diz que quando eu quero procurar uma informação, eu procuro uma notícia. E para eu identificar que é notícia, existe digamos, um conjunto de regras, um conjunto de características que vai me dizer, isso aqui é notícia. Tipo, eu não vou procurar uma notícia, por exemplo, num livro de poesias. Eu sei que a poesia tem uma outra função, tem uma outra característica. Tá claro isso? Vocês vão entender que isso aqui é muito de boa. Então, gente, cada gênero textual, ele vai ter o seu uso, ele vai servir para alguma coisa, ele tem a sua função, ele tem a sua intencionalidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em textos informativos, eu não tenho uma preocupação de passar um sentimento, de passar uma questão estética, eu apenas quero passar uma informação. Se eu pego uma propaganda, eu tenho como objetivo convencer alguém, eu não quero só passar uma informação, eu quero ditar um comportamento, eu quero chamar a atenção de alguma forma. Então, é mais ou menos aquilo que a gente já viu até agora, só que com nomes específicos, tá? Cada um deles vai ter uma linguagem diferente, e a gente costuma dizer, e os estudos acadêmicos mostram isso, que os gêneros textuais eles são infinitos. Por quê? Gente, imagina, o tempo todo estão surgindo novos gêneros textuais, novos modelos textuais que acompanham a evolução da linguagem, a evolução da mensagem, a evolução tecnológica do ser humano. Então pensa comigo, antigamente as pessoas se comunicavam como? Isso, elas conversavam, né, gente? Elas sentavam, batiam papo, mas se era à distância, eu tinha a possibilidade de ligar para essa pessoa. Só que com o surgimento das telecomunicações e o surgimento do telefone, eu estou pensando do ponto de vista escrito, tá? Eu agora posso enviar mensagem via SMS. Mas lembra que antes disso nós tínhamos o quê? A carta, o telegrama. Então veja, eu poderia escrever e mandar. Com a evolução tecnológica, agora posso enviar SMS. Depois do SMS, a gente tem o surgimento da internet, e aí nós temos o quê? Os primeiros aplicativos de mensagem instantânea, MSN, ICQ, você pode falar, você pode enviar por escrito, você tem a criação dos primeiros e-mails, aí quem lembra aqueles e-mails que você tinha vergonha, gatinha.manhosa, né? Oh, meu Deus do céu, que vergonha, né, gente? Aí depois dos e-mails nós temos a criação das primeiras redes sociais, aí você pode agora colocar uma foto, colocar uma legenda, você tem um Orkut, você tem um Facebook, você tem uma série de coisas. Aí junto disso surge o quê? Os primeiros aplicativos de enviar mensagem instantânea, o WhatsApp, aí você tem o Twitter. Então veja, os meios de comunicação, eles foram evoluindo e as possibilidades de texto, elas também foram evoluindo. A maneira como eu faço uma carta não é igual como eu faço um e-mail. Apesar deles terem, por exemplo, o mesmo objetivo, mas na sua estrutura, na sua função, eu tenho questões diferentes. Tudo bem? O e-mail tem a possibilidade de anexar um vídeo, de anexar uma apresentação no PowerPoint. Na carta eu já não tenho isso, a não ser que eu queira imprimir uma imagem e colocar lá, colocar uma fotografia. Tudo bem em relação a isso? Então, galera, na hora da prova, ele vai falar para você que o gênero tal, que o gênero tal, e ele vai te perguntar qual é mais ou menos a característica, a função, o que aquele gênero está fazendo. Pode acontecer também do Enem colocar questões que vão misturar. Por exemplo, o que me impede de fazer uma música em forma de carta? Nada. Inclusive, hoje de manhã até lembrei disso, tá, gente? Eu lembrei de uma música que em formato de carta eu posso compartilhar com vocês depois. Mas nada me impede. Eu posso, tipo, pegar uma carta e musicar ela.
Ela era a carta, mas acabou virando música. Então é como se um gênero vira outro. O que me impede de fazer uma poesia em forma de, sei lá, post do Twitter? Nada me impede. Eu apenas estou utilizando uma outra estrutura para falar desse gênero. A gente vai falar sobre isso, não se preocupe, tá? Bom, se os gêneros textuais são esses aqui, os tipos textuais, eles são mais específicos. Eles são a estrutura do texto. Então pensa comigo, galera. Quando eu quero fazer uma notícia, eu preciso seguir um conjunto de características. Quando eu quero fazer uma poesia, do mesmo jeito. Se eu quiser fazer uma receita, da mesma forma. Se eu quiser escrever um tweet, do mesmo jeito. Então pensa, é como se isso aqui fosse estrutura, os pontos específicos para isso aqui. Eu vou falar de cada um deles, não se preocupe, tá? Imagina, por exemplo, um carro. Ah, o carro está aqui, ó. Ele serve para andar, eu preciso colocar gasolina, mas o carro também tem uma estrutura. Sem a roda, sem o chassi, sem o motor, o carro não vai para lugar nenhum. Ele pode até ser azul, preto, amarelo, vermelho, pode ser da Honda, da Hyundai, pode ser um Corolla, uma Ferrari, o que for. Se, não importa se por fora o que ele seja, que marca ele seja, qual característica. Se ele não tiver roda, chassi e motor, ele não vai para lugar nenhum. Entendeu a lógica? Pensa no computador. Ah, pode ser o melhor computador do mundo, HP, na minha época tinha um IBM, um Mac. Se ele não tiver um processador, se ele não tiver um HD, se ele não tiver, sabe, as peças que compõem internamente, não interessa. Então é isso que eu quero que você entenda. Isso aqui, ó, é a aparência. Isso aqui é a estrutura, tudo bem? É o esqueleto desse texto. Então vamos pensar o seguinte, os tipos textuais, eles são amplamente conhecidos pela gente. A gente só estuda eles de maneira separada, que a gente vai ver tudo de uma vez só. Primeiro, os tipos textuais. Narrativo, descritivo. Gente, pensa comigo. O que é você narrar? É você contar uma história. Uma notícia é uma história? É uma história, só que é uma história real, verídica. Agora, um conto também é uma história? Sim, só que é uma história inventada, uma ficção. Mas ambos constituem ou têm na sua estrutura a narração. O que eu identifico como narração, gente? Verbos no pretérito. É isso que vai me garantir que esse texto é narrativo. Só que de nada adianta eu narrar se eu não tiver uma descrição. Aonde aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, com quem são os elementos, quem são as pessoas, em que lugar, em que tempo. Ou seja, eu estou situando, ambientando. Essa ambientação eu vou chamar de descrição. Geralmente a descrição ela trabalha com adjetivos, substantivos, verbos no presente. Veja, se eu quiser fazer, por exemplo, um relatório ou uma lista de coisas que tem aqui nesse quarto que eu estou utilizando para gravar, eu posso fazer. Aqui tem tantos livros na minha frente, aqui tem um computador, aqui tem uma mesinha, tem uma cama, tem ali os brinquedos dos meus gatos. Mas veja, eu só estou criando uma lista. Isso é uma descrição. Agora eu já falo, gente, esse apartamento aqui ele foi construído lá no ano de 2016, então esse quarto provavelmente foi um dos últimos quartos a serem construídos, afinal de contas eu moro no 8º andar. Eu estou criando uma história. Se eu estou criando uma história, eu uso o aspecto narrativo. Então, gente, na hora da prova, ele vai te perguntar o que caracteriza o texto, o tipo narrativo? Ah, verbos no pretérito, uma história sendo contada. O que caracteriza a descrição? É uma lista, é algo mais estático. Ah, dentro dessa notícia, o tipo narrativo se verifica como? E aí ele vai cobrar isso de você. Entendeu a lógica? Ou ele vai cobrar só o gênero, ou ele cobra o tipo dentro do gênero, e aí você vai ter que identificar as características. Dissertativo. Gente, dissertar é aquilo que a gente faz o tempo todo, que é candidato do Enem, tem que aprender a fazer. Dissertar nada mais é do que você falar sobre um assunto. Pega, por exemplo, um livro didático. Um livro didático, ele compõe o quê? Um tipo dissertativo. A estrutura dele é dissertativa. Eu preciso me basear num conhecimento prévio, num estudo, numa informação para passar alguma coisa. Textos acadêmicos, textos científicos, todos eles são dissertativos. Agora, quando eu quero dar a minha opinião, aí eu uso o quê? A argumentação. Então pensa comigo, um texto dissertativo é um texto que compõe aquela função referencial, impessoalidade,
terceira pessoa, ele se baseia em alguma coisa, ele tem uma fonte, ele não é invenção, ele é baseado em algo real. Então eu digo que é dissertativo. Professor, mas dá para confundir com descritivo e narrativo? Dá. Por isso que na prova, galera, descritivo basicamente não aparece e dissertativo também não, porque eles são muito parecidos nesse ponto. Agora, o argumentativo, isso aqui, galera, é uma das coisas que mais cai em prova. Qual foi a estratégia argumentativa que o autor utilizou? Estratégia argumentativa. E aí vamos lembrar, ele pode usar um exemplo, ele pode usar dados, ele pode fazer comparação, ele pode fazer uma questão de causa e consequência, ele pode fazer aquilo que nós chamamos de tese, antítese, síntese. Se vocês quiserem, a gente pode ter uma aula só de argumentos, tipos de argumentos, para vocês entenderem na hora da prova e eu separar umas questões só para isso, tá? Mas pensa, quando é impessoal, dissertativo. Se tem o eu, se tem o nós, se tem uma tentativa de mostrar uma ideia que seja individual para provar alguma coisa, aí nós temos a argumentação, tudo bem? O injuntivo e o preditivo talvez não sejam palavras tão conhecidas do universo de vocês, mas entenda. Injunção é o mesmo que você chamar atenção, convencer, persuadir. Propagandas. As propagandas têm como esqueleto principal o tipo injuntivo. Gente, vocativos, imperativos, chamando a atenção. Ei, você, presta atenção, compre tal coisa, faça tal coisa, jogue no lixo. Já o preditivo é um texto de previsão. Pode ser que aconteça, pode ser que chova, horóscopos, previsão do tempo, textos que, por exemplo, pode ser que daqui 2 anos nós tenhamos uma vacina contra o coronavírus. O preditivo ele é menos comum ainda. Eu, particularmente, nunca vi em prova. Então, o que mais vai aparecer para nós em relação a questões de prova são narrativo, argumentativo e injuntivo. Esses 3, galera, batata para você. E aí, na próxima aula, eu vou começar a analisar gênero por gênero, fazendo a correlação dos tipos textuais e das funções da linguagem para vocês. E aí vai ficar show de bola, tá? Bora responder perguntas sobre isso? Gente, antes disso, tá? Quando a gente fala de subversão de gêneros, ou seja, usar um gênero para uma função diferente, vamos lembrar o seguinte, que durante a ditadura militar, nós tivemos uma situação em que as pessoas, os jornalistas, principalmente, sofreram tentativas de censura. Muitas informações, notícias que eram veiculadas, elas eram censuradas. Havia departamentos dentro do governo militar, do regime militar, que proibiam determinadas coisas, sejam livros, letras de músicas, notícias. E uma das formas que os jornalistas, o jornalismo encontrou para burlar essa censura era colocar o quê? Receitas no jornal. Então, quando aparecia uma receita, a pessoa que lia o jornal sabia, aquela matéria aquela notícia, ela havia sido censurada. Às vezes acontecia também do jornalista colocar um poema, colocar um trecho de um conto, uma crônica. Então, toda vez que isso acontecia, significava o quê? Aquela notícia foi censurada. Então, era uma forma dele dizer, olha, eu tinha uma informação para passar, mas, na verdade, essa informação foi censurada. Eu quero que você entenda que nós estamos passando por isso. Então, gente, essa história de que não houve censura durante a ditadura militar é uma grande mentira. Houve sim, não só censura, como repressão, mortes, perseguição, tudo que vocês imaginarem. E hoje parece que a gente está vivendo novamente isso. Só que as pessoas parecem que não se lembram ou têm uma memória muito ruim em relação a esse período militar. Por que eu estou falando isso? Recentemente no Correio Brasiliense, dia 29 de abril desse ano, saiu uma notícia falando sobre a Thelma, que foi campeã do Big Brother Brasil desse ano. A notícia era: a vencedora precisou de apenas 18 minutos para chegar a 1 milhão de likes, superando a estrela do pop. E aí aqui, esse aqui é o comentário, perdão. A chamada da notícia, peraí, essa aqui, campeã do BBB 20, Thelma ultrapassa Beyoncé, a marca de Beyoncé no Instagram. Aí tem uma galera que eu não sei porquê, não sei das quantas, não sei em que mundo essas pessoas vivem, que elas estão, ignorando algumas páginas de notícias do Brasil, principalmente no Facebook, tá? Com notícia, com receitas aleatórias. Então esse cara viu essa notícia e colocou aqui, miojo de fogão.
coloque 2,5 xícaras de água numa panela e coloque em fogo alto. Ele literalmente colocou uma receita no comentário lá no Facebook. Gente, é como se o cara estivesse dizendo, estamos sendo censurados. Não, cara pálida, isso não é censura. Tipo assim, gente, se a pessoa não quer receber esse tipo de informação, o que ela faz? Ela sai da página, mas a pessoa insiste em continuar e ela acha que essa informação é tão inútil que não merece, digamos assim, um reconhecimento por parte da imprensa. E o pior de tudo é ter gente que fez o quê? Deu like e colocou o amei na informação. Galera, eu não sei vocês, mas eu vejo isso como uma forma de racismo velado. Tipo assim, eu estou falando de uma pessoa pública que vem ser um reality show, por mais que seja uma informação para muita gente pífia, para muita gente uma informação superficial, mas é uma informação. Aí o que a pessoa faz? Ela usa um recurso que antes era tido como uma subversão à censura para uma parada tipo assim, não tô nem aí, velho. Se não tá nem aí, não siga o jornal, não é verdade? Enfim, gente, maluquice do povo de hoje, né? Bom, vamos então para a nossa questão. Questão de 2018, tá? A ABL, Associação Brasileira, Academia Brasileira de Letras, lança novo concurso cultural. Conte o conto sem aumentar um ponto. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos o novo concurso cultural, intitulado Conte um Conto sem aumentar um ponto, baseado na obra A Cartomante de Machado de Assis. Conte o conto sem aumentar um ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres ou inferior que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1.778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o Abletras, né? Abletras. Gente, o que ele está dizendo para nós? A pessoa, o ABL, está criando um concurso cultural, ou criou um concurso cultural, veja que é do próprio site da ABL, dizendo o seguinte, como é que você faria um final diferente para a Cartomante do Machado de Assis? Só que para isso você vai utilizar o Twitter. E a gente sabe que o Twitter ele tem uma limitação de caracteres. Se não me engano, são 140 caracteres, né? Talvez seja um pouco mais hoje, não tenho certeza. Mas olha, esse gênero textual aqui, ele é uma notícia, perfeito? Mas ele está pedindo para as pessoas criarem um fragmento de conto utilizando o Twitter. Consegue ver isso? Peraí. O gênero textual que as pessoas deveriam criar era conto, só que elas estão utilizando o Twitter. Ela vai criar um conto a partir do Twitter. Tá claro isso? Aí vem a nossa pergunta. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo, suporte para o concurso literário. Por causa do quê? Por que a pessoa tinha que utilizar o Twitter para concorrer ao concurso cultural de conte o conto sem aumentar um ponto baseado na Cartomante do Machado? Letra A. Limite pré-determinado de extensão do texto. Espera aí. O Machado colocou 1.778 caracteres. A pessoa tem que usar o Twitter para reescrever. O Twitter é limitado? A letra A pode ser, né? Interesse pela participação dos jovens. Não, gente, o Twitter cabe todo mundo. Jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, pessoas do público LGBT, enfim. Atualidade do enredo proposto. Não, a Cartomante é de quanto? Há muito tempo atrás, 2 séculos pelo menos. 2 ou 3, né? Fidelidade a fatos do cotidiano. Nada a ver. Dinâmica da sequência narrativa. Não, peraí. Se eu quero dinâmica, eu preciso de espaço, tamanho. A pergunta é, por que se utilizou a academia, se utilizou do Twitter como ferramenta para o concurso? Para criar um limite de extensão de texto. Resposta certa, letra A. O Twitter é uma ferramenta, uma mídia social, uma mídia digital, cujo objetivo é textos curtos e compartilhamento. A função do gênero textual Twitter é essa. Eles usaram essa função para escrever o final do conto. Beleza? Tá claro isso? Essa é uma questão um pouquinho mais complicada, mas dá para a gente responder de boa, tá? Próxima. Música do Cazuza. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lembra dessa música, gente? Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Gente,
Letra de música, letra de música. Vamos pensar nesse gênero textual, tudo bem? Para que serve uma letra de música? Provocar sentimentos, pensamentos, uma ideia, fazer você se emocionar. Lembra da função poética da linguagem? Aqui nós temos, ó, rimas, texto não tem parágrafo, ele segue uma outra lógica. Aí ele começa para nós, ó. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A gente falou sobre isso. Cada gênero tem a sua característica. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Calma, vamos lá. O que é ladainha, gente? Quando eu era mais novo, eu sempre falava assim, lá vem a ladainha da minha mãe, que minha mãe ficava, Vinícius faz isso, Vinícius faz aquilo, Vinícius... Gente, as ladainhas, elas são, digamos, tradições dentro da cultura católica, principalmente, de rezadeiras. As pessoas se reuniam nas casas, até hoje acontece, né? E elas se reúnem para rezar o terço. E o que é o terço? Nada mais é do que uma repetição. Repetição, 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 repetição. Tudo bem? É mais ou menos como nos cortejos de enterros as pessoas ficam fazendo repetição de músicas, de orações. Ele quer saber o seguinte, o que esse gênero, qual é a sequência, a estrutura textual que caracteriza esse gênero como ladainha dentro da música? Bom, sequência expositiva por discorrer sobre um dado tema. Gente, não tem nada de exposição aqui, tá? E expositiva é a mesma coisa que dissertativa. Isso aqui, se fosse um texto informativo, técnico, poderia ser. Narrativo por apresentar uma cadeia de ações. Pode ser narrativa? Pode, mas vamos lá, eu estou contando a história de alguma coisa ou eu estou pedindo para as pessoas fazerem alguma coisa? Eu estou pedindo para as pessoas fazerem. Injuntiva, por chamar ao interlocutor à participação. Vamos pedir piedade, lhe dê grandeza. Vamos pedir piedade. Eu não estou chamando a atenção, gente. Vamos deixar essa aí para depois. Descritiva por enumerar características de um personagem. Nada a ver. Argumentativo por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Poderia ser argumentativa. Mas sabe por que não é argumentativa, galera? Porque dentro de um argumento, eu quase nunca faço uso do que eu acho. Eu preciso não utilizar a primeira pessoa. Eu uso quase sempre uma primeira pessoa do plural. E tem mais uma outra questão. Numa argumentação, eu não tento convencer a pessoa, então, concorda comigo, viu? Minha ideia é válida. Na argumentação, eu tento mostrar dados, informações e dizer assim, olha, isso é com base nisso, nisso e nisso, que comprova isso, isso e isso. E, gente, dentro de letra de música, a gente não fala de argumentação. Então, nesse caso, a resposta certa, letra C, injuntiva. Se fosse um texto, uma crônica, por exemplo, um fragmento de texto de jornal, onde um colunista estivesse dando a opinião dele sobre alguma coisa, sim. Mas aqui, o que marca para nós, vamos, lhe dê, imperativo, ordem, pedido, conselho ou sugestão, função apelativa da linguagem, beleza? E para a gente finalizar, vamos para essa questão aqui, questãozinha de 2019, se eu não me engano. Galera, esse aqui é o Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser foi um grande pesquisador, premiado, teve uma série de coisas envolvendo ele durante um tempo. Só que acontece, pense vocês que eu quero apresentar quem é o Marcelo Gleiser. O que normalmente eu faria? Eu faria uma biografia sobre Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, nascido em tal lugar, aos tantos anos frequentou tal escola, com tantos anos foi para a faculdade tal, formou em lugar tal, se casou com tantos anos, teve tantos filhos, atualmente faz isso, escreveu... Ou seja, num gênero biografia, eu escreveria a história de vida dessa pessoa. Mas olha como é que esse gênero textual se utilizou da biografia. Ele criou uma cartinha. Para quem já jogou Yu-Gi-Oh!, para quem já jogou Magic, para quem já jogou as cartinhas do Pokémon recentemente, sabe do que a gente está falando, RPGs em geral, né? Eu tenho a carta aqui, Marcelo Gleiser, carta número 2. Área de atuação, física e astronomia, é a área dele. Contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Nascimento, 19 de março de 59. Alma Mater, PUC-Rio, UFRJ e King's College de Londres. John, super trunfo Tecmundo. Pensa, por exemplo, se fosse uma carta de jogo, seria assim, carta Poder de Fogo,
poder de 0 a 5, 3, entendeu? Como se fosse uma disputa. Ele fez a biografia do Marcelo Gleiser utilizando uma cartinha como se fosse de jogo. Aí vem a pergunta. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte a um gênero, é tipo aquela primeira questão que a gente fez, ao vincular áreas distintas do conhecimento. Nada a ver, eu quero falar... Tipo assim, o que eu fiz de diferente para esse gênero? Evidenciar a formação acadêmica, eu poderia evidenciar de outras formas. Relacionar o universo lúdico, brincadeira, com informações biográficas. Pode ser? Pode ser. Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. Não. Destacar o nome do pesquisador e sua imagem. Gente, eu estou subvertendo, subversão, mudando. O gênero biografia seria um texto corrido com parágrafos dizendo quem é esse cara. O que eu fiz? Eu usei o universo lúdico, uma carta de jogo, uma brincadeira para falar dele. Tudo bem? Galera, eu vou parar por aqui. Nosso vídeo já está bem grande, mas assim, ó, tem mais questões aí para você resolver. Pega mais questões sobre gêneros e tipos textuais. Se ficou alguma dúvida, por favor, me pergunte. Eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Olha a minha gatinha aqui, gente, aparecendo. Oi, Isis. Tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima. Estudando, hein?